Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que deve ser boa noite, né, pelo horário dessa aula. Mas estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos a respeito das doenças infecciosas. Fiquem a dica, se tem essa dona aqui, a louca dos gatos, o que nós temos então? Falando a respeito de doença de gato. Bem tranquilo, sempre quando vocês verem essa louca então, que muita gente que tem gato é dessa maneira, né? Tem 500 gatos e na hora que chega na casa deles, até joga gato na gente, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, hoje nós temos que falar de algo bem sério, que é o quê? A panleucopenia felina. Creio que alguns de vocês já ouviram falar a respeito dessa doença, mas hoje nós vamos abordar um pouco bastante a respeito delas, beleza? Então vamos começar lá. Vou colocar meu óculos aqui, senão a gente não enxerga direito, né? Mas o problema é que eu fico com o olhinho assim, transparente, olha que engraçado. Um para trás que um gadinho que não fica. Então, pessoal, como eu falei com vocês, hoje nós vamos abordar a respeito da panleucopenia felina. A panleucopenia felina é uma doença viral, isso você sabe, né? Que é através do vírus da panleucopenia felina. Então, é uma doença viral, altamente contagiosa e que acomete tanto os gatos domésticos quanto os silvestres. Ou seja, pessoal, os animais, vamos falar vulgarmente, né, os animais do mato, têm também uma incidência dessa doença também. Ela é causada pelo vírus da panleucopenia felina. Em alguns locais do texto eu colocarei como essa sigla de FPV. Esse vírus tem a característica de ter um tropismo por células com alta taxa de divisão mitótica. Os locais onde vamos encontrar essas células, então, será no intestino, no tecido hematopoético e no cerebelo. São os locais de tropismo desse vírus, beleza? Tropismo é o quê? Que tem o interesse, tem o sentido, tá a fim de ir para lá. Em poucas palavras, né? Mas essa é uma enfermidade caracterizada por um quadro agudo, apresentando alterações gastrointestinais e hematológicas. O hematológica já até advém o nome, né? Panleucopenia, beleza? Podemos também, além dessas alterações gastrointestinais e hematológicas, apresentar o quê? Alterações neurológicas e oftálmicas, beleza? Isso a gente vai entender no decorrer dessa aula. Falar um pouquinho então do vírus, né? É causado pelo vírus da panleucopenia felina, que ele é um membro do gênero parvovírus. Lembram do parvovírus? Aquele mesmo do cachorrinho que causa diarreia, causa aquelas alterações todas. E o que causa aqui? Alterações gastrointestinais. Fica a dica disso aí, né? Acho que agora melhorou um pouquinho a luz no meu olho aqui. Mas vamos lá então. Vamos subir ela aqui para ficar melhor. Agora ficou top. Agora ficou bom. Vocês estão vendo meu olho aí agora, né? Ela estava só com o olho branco assim, medonho. Mas vamos lá. Como eu falei com vocês, é da mesma família do que? Do parvovírus canino tipo 2. Esse vírus bonitinho que está do meu lado aqui. Além de parecer com outros parvovírus também, que é presente nos carnívoros selvagens. O parvovírus, então, esses do gênero parvovírus, é um vírus DNA linear, pequenininho, de fita simples e desprovido de envelope. Beleza, pessoal? Então, se ele é um vírus não envelopado, já lembrem da microbiologia do ano passado que vocês devem ter visto. Pelo menos eu espero que tenha visto, né? Esse vírus, pessoal, eles podem infectar e causar doenças em todos os membros da família Felidae. Igual eu comentei, pode pegar tanto em gato doméstico quanto em gato selvagem, silvestre e etc. Ou seja, um leão pode pegar, uma onça pode pegar, entenderam? Esse vírus, ele está disseminado por toda a população felina. Todo gato vai ter, já teve ou tem o contato com isso aí ainda. Devido ao quê?
a um modo que ele é bem contagioso e difícil de eliminar no ambiente. Por que ele é difícil de eliminar do ambiente? Vocês lembram disso? Por causa disso aqui, ó. Ele não tem um envelope ali. Lembrem do parvovírus canino também, como ele é chatinho para eliminar do ambiente? Então, a transmissão, pessoal, dá pela forma fecal-oral. Em poucas palavras, assim, comendo cocô. Não, mas teve o contato orofecal com uma fezes, algo contaminado, pode o quê? Se contaminar. Eu tô falando dos felinos. Tá que é gatinho, mas também não é assim, né, pessoal? Ele é eliminado por todas as secreções corpóreas, esse vírus, a partir do momento que o animal está infectado. Ele vai eliminar esse vírus por todas as secreções corpóreas, de urina, fezes, suor e etc. Isso durante a fase aguda da infecção. Já na fase de recuperação, o gato pode ainda continuar eliminando esse vírus por até 6 semanas, mesmo estando ok. E esse é um dos problemas dessa doença, tá ok? Então, vamos seguindo. Temos que lembrar também que, da mesma maneira que ocorre com a parvovirose, pode ocorrer o quê? A transmissão indireta através dos fômites, que é algo que eu já falei com vocês dezenas, centenas, algumas vezes, né? Principalmente porque esse vírus ele é bem resistente no ambiente. E há relatos também de que alguns insetos hematófagos podem o quê? Carrear esse vírus como um vetor mecânico, ele sendo um fômite também. Entenderam isso? Outra característica também, e outra coisa também, pessoal, a incidência da panleucopenia, ela vai variar de acordo com a proporção dos susceptíveis na população e a virulência do agente. Por quê? Se nós temos uma população diminuta de susceptíveis e o vírus também não é tão virulento, a incidência vai ser baixíssima. Agora, se eu tenho uma proporção gigantesca ali, com muitos animais susceptíveis, e uma virulência nem tão alta, mas a susceptibilidade está elevada, logo vamos ter uma alta incidência, beleza? Uma das coisas interessantes dessa doença é a respeito ao quê? Da sazonalidade que ela apresenta. Por que dessa sazonalidade? Lembram que o gato, para a reprodução, em tese, ele tem um ciclo reprodutivo sazonal, em tese? Então, isso daria com que os animais teriam maior quantidade de filhotes no período no final do verão ali, início do outono, entenderam? Por isso que muitas vezes essa doença é caracterizada como uma doença sazonal, beleza? Então vamos seguindo. Então, apesar de ter uma predominância apenas em animais jovens, ou seja, na maioria das vezes os animais jovens são os mais infectados aí, que têm maior incidência dessa doença, é uma doença que pode acometer animais de qualquer idade. Semelhante ao que, pessoal? A parvovirose canina, que eu comentei com vocês algumas aulas para trás, beleza? Sendo assim, os animais mais velhos, o que eles vão apresentar? Uma infecção mais tranquila, mais branda ali um pouquinho, ou mesmo que assintomático, passa e ninguém viu, beleza? Uma das coisas que temos que ter em mente é que todos os felinos susceptíveis são expostos e infectados durante o primeiro ano de vida. Entenderam? Ou seja, eu tenho um filhotinho de gatinho. Será que ele já foi exposto alguma vez por esse vírus? Provavelmente sim. Geralmente é infectado e muitas vezes ele vai passar de uma maneira branda ou assintomática. Essa variação sazonal, como eu havia comentado no slide anterior, ela está correlacionada com o quê? Com o maior número de filhotes recém-nascidos que tem nessa época. E isso já o quê? Corrobora com essa teoria aqui em cima. Entenderam? Por isso aí. Então, haja visto essa dicotomia que nós temos acerca dessa doença,
pensando da maneira que ela muitas vezes pode apresentar, o que? De forma assintomática, igual eu comentei com vocês aqui, mesmo nos jovens, e isso sugere o quê? Que muitos veterinários pensem que a doença tem uma baixa prevalência. Por quê? Muitas vezes não observamos os sinais clínicos ali da doença, mas o animal está infectado. Entenderam? Isso, então, dá devido à maioria dos casos ocorrerem de forma silenciosa, sem complicações clínicas. Isso eu já comentei com vocês de alguma dessas doenças aí para trás, que tinha essa mesma característica. Não é porque tem menos doença, menos casos clínicos, que a taxa de infecção é diminuta, beleza? Um exemplo disso é que um estudo realizado aqui no Brasil, isso é relato da literatura, tá? Foi constatado que um grupo de 97 gatos, isso se eu não me engano foi um estudo da, acho que é URGS, que vocês falam aqui, que é a Federal do Rio Grande do Sul, ou de Santa Maria, eu sei que foi lá do Rio Grande. Pegou 97 gatos, dos que não eram vacinados, 66% apresentavam o quê? Titulação de anticorpos para panleucopenia. Ou seja, pessoal, o animal mesmo sem apresentar sinal clínico, ele vai apresentar anticorpos. Isso vem devido a contato com o vírus, seja filhote, seja adulto, vai ter o contato, beleza? Então vamos seguindo. Como que é a patogenia dessa doença? Eu tentei fazer esse organograma aqui, que ficou até grande um pouquinho, para vocês entenderem. Primeiramente, como eu já havia comentado com vocês, a gente tem o quê? Uma infecção fecal oral, beleza? A partir do momento que tem essa infecção aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter essa replicação do vírus na mucosa e no tecido linfóide da orofaringe ali, beleza? Em alguns animais, principalmente os de infecção aguda, vai ter um período de incubação de 4 a 5 dias. Deixa eu melhorar aqui, né? De 4 a 5 dias, beleza? Alguns vão evoluir para o óbito, porque não produziu anticorpo necessário, e outros recuperam daquele estado moribundo ali, aquele estado mórbido, e consequentemente aumenta o que? A titulação de anticorpos, beleza? Outros casos também, o que vai ocorrer? Antes dessa morte, pode ocorrer igual está aqui embaixo, ó, a replicação viral em células com alto poder mitótico. Isso vai ocorrer nesses casos agudos aqui também, mas eu só separei aqui para ficar mais fácil esse organograma de entender. Então, pessoal, essa replicação nessas células com alto poder mitótico, ou seja, que tem uma divisão muito rápida, como por exemplo as intestinais e as hematopoéticas, o que vai acontecer nisso aqui? Vai ter uma infecção das células da cripta intestinal. Lembram que ali tem sempre aquele epitélio que está em intensa divisão, entenderam isso? E o que acontece? Aí causa aquelas diarreias semelhantes ao que? Da parvovirose. Outra coisa que ocorre quando tem essa replicação viral também, vai ter uma depressão celular causando uma linfocitólise, ou seja, vai eliminar, vai ter uma citólise das células linfáticas, né? E também vai ter uma infecção da medula óssea, beleza? Esse vírus também vai ultrapassar a barreira hematoencefálica em filhotes, causando alterações neurológicas e oftálmicas, que isso eu comentei mais no início da aula. E também, da mesma maneira, pode ter alterações no miocárdio. Vocês lembram que eu comentei na aula de parvovirose, que eu comentei a respeito do coração tigrado, se eu não me engano. Beleza? Se eu não tiver comentado, joguem no Google aí, ou pesquisem num livro, por exemplo, até um Nelson Couto da vida aí, vocês vão achar isso aí a respeito. Mas eu comentei com vocês do ter alteração
de coração tigrado, que muitas vezes levam ao óbito esses animais por uma morte abrupta, aguda. Então vamos seguindo então, pessoal. Sinais clínicos presentes nessa doença. A frequência desses animais apresentando a doença clínica, isso eu já falei, e repito de novo, né? Os animais que apresentam a doença clínica é muito diminuto em relação ao número de infectados. Os gatos jovens de 3 a 5 meses ali, sem histórico vacinal, vão apresentar o quê? Elevada morbidade e mortalidade. Principalmente aqueles que não tiveram o quê? A injeção de colostro materno. Principalmente esses, né? Os sinais clínicos desses animais podem variar de assintomático a um superagudo com uma morte também aguda ali, beleza? Então vamos seguindo então. Nos animais então que apresentam a forma hiperaguda, vão morrer no intervalo de 12 horas. Pessoal, 12 horas é aquela coisa que na hora que você espreguiçou assim, olhou pro gato, você vai achar que ele tá o quê? Envenenado, que o gato tá morrendo. Aí o que você vai fazer? Leva no veterinário e vai achar também que está envenenado, porque é uma morte muito aguda, entenderam? Nessa forma aguda que esses animais apresentam, o que eles vão apresentar? Vão apresentar febre a 40 graus ou mais, essa hipertermia é comum. Geralmente vão apresentar letargia e anorexia. Vão começar com quadros eméticos e diarreicos, com as fezes variando ali de pastosas a aquosas e muitas vezes hemorrágicas. Por que hemorrágicas? Lembram disso que eu comentei aqui em relação à infecção das células da cripta intestinal? Lembram disso da parvovirose? Então, é a mesma coisa. E por isso que causa também a diarreia hemorrágica, beleza? Esses casos agudos, eu até coloquei aqui, ó, semelhantes à parvovirose. É muito parecido, entendeu? Além da família ser o quê? Do mesmo vírus, entendeu? Então, vamos lá. Ao examinar esse gatinho, quando você põe ele lá na mão e palpa o abdômen desse animal, ele vai ter um desconforto, óbvio, né? Porque vai estar dolorido ali, uma algia desse intestino. E as alças, quando você manusear essas alças entre os seus dedos, você vai sentir ela espessada. Isso decorrente ao quê? A essa lesão intestinal causada por esse vírus. Beleza? É comum também observar linfonodomegalia mesentérica. É fácil observar isso? Não, pessoal. Como que eu vou observar isso facilmente? Através de um exame muito simples, chamado ultrassom. Beleza? Alguns animais também vão apresentar alguns quadros de úlceras orais, icterícia, hematoquesia, isso tudo pode ser observado, beleza? Outra coisa que vamos ter nesses animais como sinais clínicos é o quê? Uma desidratação, já que ele não está comendo nem bebendo e tudo que ele coloca para dentro ele coloca para fora, ou seja, ele vai apresentar anorexia, vômito e diarreia, isso vai agravando o quadro dele ali, porque ele vai apresentar desidratação, um desequilíbrio hidroeletrolítico e muitas vezes com essa infecção aqui das células da cripta, o que vai acontecer? Isso vai abrir porta para infecções secundárias. As infecções secundárias, o que elas fazem com a gente? Com a gente não, né? Com o animal. O que já estava ruim, piora, não é verdade? Mas não é dessa maneira aí, pessoal. Não é que estava ruim, agora parece que piorou. Então, as infecções secundárias são assim porque já estava com uma infecção prévia, aí o que acontece? Estava ruim, agora parece que piorou, não é verdade? Então, vamos seguindo nossa aula aqui, pessoal. Esse cara é uma piada, né? Nas fêmeas infectadas ou vacinadas durante a gestação, o que elas vão apresentar?
Se elas estiverem infectadas ali, elas vão apresentar infertilidade. Ali, sem estar com a gestação, ou seja, uma alteração reprodutiva. Agora, se ela está gestante já e e se infecta ou recebe a vacinação, elas vão pode apresentar aborto e até mesmo mumificação fetal. Ou seja, pessoal, muito cuidado nas vacinações. Ah, Marco, mas eu não vou vacinar o gatinho com a vacina da panleucopenia, não. Não tem problema. Eu vou usar V3. Pessoal, dá no mesmo. As vacinas aqui do nosso país, elas são aqueles mix vacinais, cheio de antígenos ali. E é comum, tanto na V3, na V4, V5, o vírus da panleucopenia ali, como prevenção. Então, cuidado, não vacinem o quê? Gatas gestantes por causa desse problema. Imagina se é de um criador. E essa infecção intrauterina ou perinatal, ou assim, que pode acometer vários sistemas, não da gata, e sim de quem? Dos filhotes. Olha essa tabelinha aqui na frente para vocês entenderem. Se essa infecção ocorre no primeiro terço ali da gestação, ou seja, vamos pegar aí 60 dias da reprodução felina, número esporádico. Se eu não me engano é de 50 e poucos, eu não sei, de 60 e poucos, a média, né? Então vamos pegar, no primeiro terço ali, o que pode ocorrer? Morte fetal, reabsorção fetal e infertilidade dessa progênie também. No segundo terço da gestação, pode causar aborto e nascimento de fetos mumificados. No terço final dessa gestação, pode apresentar nos filhotes hidrocefalia, atrofia do nervo óptico, por isso que eu comentei com vocês que poderia ter uma alteração oftálmica, uma retinopatia, uma hipoplasia cerebelar e comprometimento da medula óssea do tecido linfóide. Ou seja, o filhote, ó, tá na água quando nascer, entenderam? Independente da fase da gestação que a fêmea foi infectada. Vamos seguindo então. Então, para conseguirmos diagnosticar isso aí, é até simples, né, pessoal? O diagnóstico presuntivo da panleucopenia vai se dar com base em quê? Com os sintomas que esse animal vai apresentando. Eu coloquei sintomas ali, mas não é sintomas. Vou até riscar aqui, ó. Isso aqui são sinais clínicos. Erro meu, viu, pessoal? Sinais clínicos. Sintomas é a gente. Quando eu falo assim, eu estou com dor. Isso é um sintoma. Agora, um animal que não consegue se expressar, ele tem o quê? Sinais clínicos. E a leucopenia. Leucopenia é o quê? Diminuição na celularidade ali, principalmente dos leucócitos, beleza? Mas, para termos esse diagnóstico presuntivo de uma maneira mais assertiva, o que nós temos que fazer? Aliar ao histórico desse animal, aos sinais clínicos que ele está apresentando e as alterações laboratoriais que esse animal apresenta. Além também de quê? De testes que detectam esse agente. Não é simples assim? Isso é a maneira de fazer qualquer diagnóstico, não é? Nós temos que aliar ao histórico, os sinais clínicos, as alterações laboratoriais e também fazer testes que eu possa detectar o agente infeccioso em questão. Não é simples? No caso dos exames laboratoriais ali, de patologia clínica, ou seja, coletei o sangue e quero ver o que vai apresentar de alteração para mim, como eu havia comentado, em relação ao quê? A leucopenia. Nesses casos, nos casos graves, o que eles vão apresentar? Eles vão apresentar uma doença. Nos casos graves, eles vão apresentar um número de leucócitos totais de 50 a 300 células por microlitro. É pouco? Pessoal, vou pegar por cão. Por cão é coisa de 18 mil. Gato, se eu não me engano, varia de 8 a 12 mil
o mínimo ali, entenderam? Agora, quando os animais estão com uma forma mais branda da doença, eles vão variar de 3.000 a 7.000 leucócitos por microlitro. Também é o que? Pouco. Só que esses sinais não são patognomônicos, porque outras infecções, outras alterações podem apresentar essa leucopenia também. E considerável, né? O porquê que advém esse nome, então, panleucopenia? Porque é uma diminuição de todas as células. Esse animal também apresenta até uma anemia. É tanto da série vermelha quanto da série branca. Só que, como eu falei com vocês, esses sinais aqui, eles não são o quê? Patognomônicos. Algumas raças de felinos, eles apresentam já essa leucopenia de maneira natural. É o normal deles. Se eu não me engano, aqueles da cara amassada, que eu não vou arriscar nem lembrar o nome da raça, que eu sempre confundo, não sei se é persa, se é Shar-Pei, se é Shih Tzu, sei lá, se é Lhasa. Eu sei que é o felino braquicefálico, geralmente com os pelos longos. Esses têm a característica de ter o quê? Números reduzidos de leucócitos ali. Se eu não me engano, é o siamês. Eu acho que é o siamês. Os gateiros, as gateiras de plantão aí me corrijam depois, mas eu acho que é o siamês. Mas o gato siamês, por exemplo, ele tem essa característica de ter o quê? Um número diminuto de leucócitos ali. Ah, mas eles estão doentes? Não, é característica dessa raça, beleza? Então vamos seguindo. Então, além dessa leucopenia que esse animal apresenta, resultante da ação desse vírus sobre as células hematopoéticas, o que nós vamos ter também? Uma ação sobre os megacariócitos, destruindo esses megacariócitos, causando o quê? Uma trombocitopenia. Como eu falei, a doença é o quê? Uma panleucopenia. Quando fala assim, pan, é que pega tudo, entendeu? Ou seja, pan vai diminuir toda a celularidade ali desse animal. Então, no caso, ele vai apresentar também uma trombocitopenia, beleza? E alguns podem manifestar uma CID. Lembra o que é a CID, que eu já comentei com vocês? Que é a coagulação intravascular disseminada. Isso muitas vezes pode levar a trombose ao óbito do animal por conta disso. Outras alterações que esses animais apresentam, além da celularidade, é hipoalbuminemia, ou seja, redução da albumina sérica ali. Isso porque o animal está apresentando anorexia, ele não está comendo nem bebendo. Logo, o que vai acontecer com esse animal? Vai reduzir a quantidade de proteína circulante, já que ele não está comendo. E outra coisa, além de não estar comendo, ele está perdendo. Do mesmo modo que entra aqui, ele sai por cima e sai por baixo. Beleza? Eu só errei a ordem aqui, mas vocês entenderam o esquema. Outra alteração no laboratorial que nós vamos observar são o aumento das enzimas hepáticas, principalmente devido ao dano hepático que pode ocorrer nessa doença. Uma das características também disso aí, como eu havia comentado que esse animal está apresentando quadros eméticos, essas coisas, ele vai ter o quê? Uma hipopotassemia ou hipocalemia, que isso é o quê? Redução dos níveis de potássio. Ah, Marco, mas ele está perdendo potássio onde? Pessoal, esse bicho está apresentando diversos quadros eméticos. Esses quadros eméticos, subsequentemente, vai apresentar o quê? Uma perda de eletrólitos. Por isso, é bem complicado o manejo disso aí, sabe? Porque você tem que repor tudo isso aí que a gente vai falar no tratamento ainda. Nós estamos chegando lá. Então, as amostras de sangue, para diagnóstico, o que nós vamos fazer? Nós podemos utilizar amostras de sangue e fezes. Podemos fazer o quê? Isolamento viral, microscopia eletrônica, cultivo celular para identificar esse vírus, neutralização viral utilizando antissoro e hemaglutinação. Tá, mas essas coisas todas que eu falei, vocês vão falar assim, Marco,
É facinho de fazer esse trem? Não, isso não é utilizado na rotina, mas são o que, pessoal? Possibilidades de se realizar, perfeito? Na rotina, o que nós utilizamos? Ensaio imunoenzimático, ou seja, o ELISA, para detecção do parvovírus. Podendo mesmo utilizar o que? Aquele de cachorro. Entenderam? Como é semelhante, conseguimos diagnosticar ali. E com melhor qualidade aí do nosso resultado, o que a gente pode utilizar? O PCR. Beleza? Isso é bem tranquilo isso aí. Então, vamos seguindo aí. Agora que eu tô vendo o chroma aqui hoje, tá bom, ó. Caramba! Olha que beleza! A imagem nem tá arranhando nem nada. Gostei, hein? Então, vamos seguindo aí. Tá. Atendi o gatinho, diagnostiquei, examinei, vi tudo que estava errado ali. O que eu vou fazer com esse gato? Aí que é o ó do Borogodó, né? O que nós temos que fazer? Lembram como que era o tratamento da parvovirose? É semelhante. O que nós temos que fazer nesse caso? Tratamento intensivo, que muitas vezes esses animais chegam num estado muito debilitado. E esse tratamento intensivo, ele vai ser para o quê? Um tratamento suporte. O bicho está desidratado, hidrate-o. Ele está com perda de eletrólitos, corrige. E assim vai, a gente tem que manter o quê? Esse equilíbrio hidroeletrolítico desse animal. Isso é fundamental para o quê? Reduzir a mortalidade. Nós também temos que fazer o quê? Minimizar as perdas de líquido. Como? Marco, o gatinho não para de vomitar, o que eu faço? Velho, vamos utilizar um antiemético. Ah, é metaclopramida, é o Vonal, que eu esqueci o nome sem ser comercial dele. E assim vai. Nós temos que controlar esse vômito. Ah, mas ele está com diarreia. Vamos tentar tratar essa diarreia. Entenderam? Por quê? Minimizando essas perdas de líquidos e eletrólitos, eu já mantenho o equilíbrio hidroeletrolítico ali que eu havia comentado com vocês. E cuidando certinho, fazendo esse tratamento suporte, o que vai acontecer? Eu vou evitar infecções secundárias. Beleza? Evitando infecções secundárias, já facilita muito o tratamento e esse animal consegue restabelecer imunologicamente ali. Porque, imagina, ele já está com uma infecção viral que está atrapalhando todo o sistema dele ali imune. Essa debandada que dá o sistema imune ali para tentar corrigir uma doença e vem outra e tenta atrapalhar mais ainda, o gato vai e fala assim, peraí, eu sou só um. Aí vem essas infecções secundárias que tem que ser utilizado antibióticos e etc. para evitar isso aí. Beleza? Agora, outro produto que nós temos que utilizar são os suplementos vitamínicos, que são principalmente a vitamina B. Que isso vai o quê? Vai corrigir a deficiência de tiamina desses animais e essa deficiência de vitamina B pode causar anorexia, alta necessidade nutricional e assim a gente vai vendo, né, pessoal? E vai tratando, mas o principal do tratamento para panleucopenia felina é semelhante ao da giardia. Nós vamos fazer o quê? Um tratamento suporte, não tem um antiviral específico, beleza? Então vamos seguindo aqui. Mas tá, Marco, para tratar é fácil, entre aspas, né? E como é que eu previno para não ter isso aí? Pessoal, tive um gatinho, então no local lotado de gato, aquele cesto de gato, quantidade de gato violento, tá com um animal infectado, eu tenho que isolar esse animal, higienizar todo esse ambiente com hipoclorito de sódio ou um desinfetante à base de formaldeído, algo do tipo assim, para o quê? Eliminar esse vírus. Ele é um vírus de difícil eliminação. Por isso tem que isolar esses animais. Não é pegar o potinho dele lá, pegar o potinho,
e levar e deixar lá. Não, leva o potinho também. Temos que tomar cuidado com os fomites. E a principal maneira de conseguirmos imunizar esses animais é o que? Para prevenir, é utilizar as vacinas. Seja a vacina V3, a V4, a V5 e etc. Use, a partir da V3, todas têm o que? O vírus da, não sei se vocês vão conseguir ler aí, ó, panleucopenia felina. Vou aumentar aqui. Vírus da panleucopenia felina. Olha aqui que beleza. Estão conseguindo ler aqui? Deixa eu apagar aqui, né? Fiz bagunça. Ó, vírus da panleucopenia. Eita! Panleucopenia felina. Viu aqui? Ou seja, a vacinação ela é eficaz nesses casos. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, na próxima aula, na terça-feira, a nossa última aula teórica. Depois vem a avaliação, essas coisas. Essas aqui de cima. Essas aqui, ó. Complexo respiratório felino e o PIF, nós vamos falar na nossa última aula teórica na próxima terça-feira. Beleza? Qualquer dúvida, tamo aí. Não esquece de dar um joinha aqui embaixo e seguir o canal aqui em cima. Até mais, pessoal!